Algum tempo atrás, nós nos deparamos com a destruição de uma região do Japão por causa de um tsunami que invadiu aquela costa. E foi impressionante as imagens, destruição de uma grande parcela da região, e haviam imagens de como era a cidade e como se tornou em alguns minutos depois daquele tsunami. Posteriormente, você viu a rapidez com que aquele país reconstruiu a sua história. E rapidamente você olha para aquele local e já não vê mais as marcas do tsunami. E a imagem, então, que você tem é como era no tsunami e como se tornou depois, quando eles reconstruíram em alguns meses aquela região inteira. E é impressionante a beleza, a rapidez e a sabedoria daqueles homens em refazer uma região inteira devastada por um tsunami. O que nós temos aqui, irmãos, é muito mais do que a sabedoria dos homens de reconstruir uma cidade. É muito mais do que a sabedoria dos homens em refazer algo que foi destruído. O que você tem aqui, irmãos, é o que nós chamamos de recriação. O mundo foi refeito. Não apenas uma região que foi destruída pelo tsunami, mas o mundo e o homem que foi destruído pelo pecado. O pecado, ele trouxe profunda e drástica destruição em toda a raça humana, em toda a civilização. Isso determinou da parte de Deus um plano eterno para restaurar o mundo que cairia em grande tragédia. Foi o que nós vimos no capítulo 1 do livro de Efésios. Agora, no capítulo 2, como em Cristo, a linguagem é essa: ele morreu e Deus o ressuscitou dentre os mortos, fazendo-o sentar nas regiões celestiais. Essa obra da restauração da morte para a vida é a obra que vai restaurar não apenas a alma do homem, mas o corpo, não apenas os céus, mas a terra. Tanto é que a linguagem bíblica será o novo céu e uma nova terra. O que Cristo faz tem poder e é poderoso e vai realizar, vai restaurar toda a sorte que o pecado destruiu. A obra de Cristo se revela no primeiro momento descrevendo a gravidade do pecado. O pecado, ele alienou o homem de Deus, ele separou o homem de Deus. Esse homem não tem nada mais a ver com Deus, apenas o fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e ainda permanecer nele essa realidade, mesmo tendo essa imagem sido destruída, mas não abolida do homem por causa do pecado, deformada por causa do pecado. Esse homem, ele vive para si mesmo, ele ama as suas paixões, ele anda segundo o mundo, ele vive para os prazeres das trevas. Mas o Senhor veio e os redimiu, trazendo união. E o termo que se utiliza no capítulo 2, de 1 a 10, é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Tudo aquilo que Deus planejou para restaurar o homem é somente em Cristo. Perceba, por favor, comigo, irmãos, no verso 4 do capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 6,
e juntamente com Ele, isto é, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele conclui o verso 10 dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então, agora, o que significa dizer, irmãos, que o mundo pode até ter uma noção de Deus, o mundo caído em pecado, o mundo após tsunami. O mundo após tsunami, isto é, o pecado tendo destruído o homem tem noção de Deus. E ele tenta se relacionar com Deus de alguma maneira. O problema, os homens não têm problema com a imagem, com a figura ou com a pessoa de Deus. Eles têm problema com Cristo. Por que isso? Eles querem se envolver com Deus, eles querem receber o benefício de Deus sem Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui é: em Cristo, em Cristo, em Cristo. Porque foi esse o plano eterno, e foi nas mãos de Cristo que Deus deu todo o benefício para a igreja, não nas mãos de outro. Por isso, o verso 11 do capítulo 2 passa agora a mostrar, irmãos, que não apenas havia uma alienação entre Deus e o homem, mas havia uma alienação entre o homem e o homem. É bom voltar lá para o início e lembrar disso. A primeira pergunta de Deus para o homem não foi: Caim, onde está Abel, teu irmão? A primeira pergunta foi: Adão, onde estás? A primeira pergunta diz respeito à relação do indivíduo com Deus. A quebra da relação com Deus levou à quebra nos relacionamentos humanos. Nós matamos os nossos, nós ferimos aqueles que nós devemos proteger, nós somos violentos, nós agimos contrário ao propósito para o qual nós fomos estabelecidos. Porque o nosso primeiro problema é que nós nos separamos de Deus. Esse problema no texto dos versos 1 a 10 está resolvido. E quanto à relação homem com homem, como pode ser restaurado? Israel e gentios, como pode ser restaurado? Então, no verso 11, o texto começa com esse conectivo interessante, portanto, e aí é importante esse termo, irmãos: lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Paulo escrevendo, lembra que essa carta é escrita à igreja de Éfeso, que na realidade representa uma região da Ásia Menor, não apenas uma única igreja. Então esses eram os gentios, esses não eram os judeus. Agora ele está mostrando como os gentios se tornaram membros dessa família e como esses gentios foram unidos a Deus. Porque a história dos judeus está clara no Antigo Testamento. E nós hoje, que não somos judeus, como nós podemos nos reconciliar com Deus? E é o que Paulo passa a descrever aqui no texto. Então no verso 11, olha: portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Vocês eram chamados incircuncisos por aqueles que são chamados circuncisos. Esses que são circuncidados na carne, por mãos humanas. Os judeus se afastaram de vocês. Veja, irmãos, mas isso não começa meramente com os judeus. É bom frisar isso para que nós tenhamos compreensão maior do que está acontecendo aqui. Deus escolheu Israel. Deus escolheu uma nação dentre todas as nações da terra. Por exemplo, o texto de Amós, no capítulo 3, verso 2, diz assim: dentre todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi.
O Senhor é claro nisso. O Senhor escolheu um povo para si, que é a sua igreja no Antigo Testamento. E como é que você se torna membro da igreja do Antigo Testamento? Você tem que ser circuncidado. Então você se torna membro dessa igreja. Deus então escolheu uma igreja, que é um povo no Antigo Testamento. É por isso que na nossa confissão você vai encontrar essa ênfase. Hoje nós acabamos de ler acerca da igreja, quando ele faz distinção que não diz respeito apenas aos judeus, mas a todos os povos. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque quando Deus escolhe Abraão, nas palavras de Deus, Abraão já estão dispostas a essa realidade. O que está disposto ali? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, Deus escolheu uma nação, mas para que essa nação fosse instrumento para alcançar todas as nações da terra. Sim, Deus escolheu um povo, para que esse povo alcançasse todos os povos da terra. Só que Israel, os judeus se fecharam em si mesmos, criaram barreiras, muros, a ponto dos gentios serem colocados do lado externo e muros chamados parede da inimizade, ou muro da inimizade, em que os gentios eram colocados do lado externo, sem haver nenhum relacionamento com eles. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, e aqui o marcador de tempo é importante, outrora vós gentios. Agora, vocês não são chamados mais judeus, gentios. Nós vamos mudar essa nomenclatura. Nós vamos ter uma nomenclatura apropriada para isso. É o que Paulo vai fazer, que a nossa confissão também descreve no que nós lemos hoje, irmãos, quando ele diz assim no verso 19 do capítulo 2: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Houve uma mudança na nomenclatura. Outrora era assim. E aqui eu tenho, acho que há uma conexão interessante aqui. No verso 1 eu tenho essa expressão, outrora. Já no verso 19 eu tenho, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E aqui, irmãos, eu tenho, agora vocês são isso. Entenda, no passado vocês eram chamados gentios, mas agora vocês são chamados assim. O que aconteceu no meio desse texto para que eu mudasse dessa posição, gentio, para membro da família de Deus, concidadão do reino de Deus? O que aconteceu nesse meio termo para que essa mudança viesse a acontecer? Alguns elementos aqui nos chamam a atenção, irmãos. Primeiro, preste bem atenção nos versos que se seguem, agora no verso 12. Primeiro, ele passa a descrever o estado dos gentios antes de Cristo. O nosso estado antes de conhecermos a Cristo. Verso 12: naquele tempo, estáveis sem Cristo. Perceba, irmãos, o que significa isso? Estáveis sem Cristo. Paulo enfatiza em Cristo, em Cristo, em Cristo. O que significa dizer que eu estava sem Cristo? Eu continuava morto. Eu não tinha vida. Eu não havia sido ressuscitado, ou não tinha vida. Eu estava, de fato, morto. Para o apóstolo Paulo, então, ele disse, naquele tempo estáveis sem Cristo. Segundo, eu estava separado da comunidade de Israel, isto é, do reino de Israel.
Eu não pertencia à igreja do Antigo Testamento. Eu estava separado dela. Terceiro, estranho às alianças da promessa. A aliança que Deus fez com Abraão não é minha. O que ele prometeu a Abraão, eu não posso obter. O que ele disse que faria a Abraão e ao seu povo está longe de mim. Era assim que eu estava sem Cristo. Mas ainda ele continua, não tendo esperança. Consequentemente, irmãos, sem Deus no mundo. Assim nós vivíamos. Sem Cristo. Longe da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança. Sem Deus no mundo. Sem Cristo, sem igreja, sem aliança, sem esperança, sem Deus. Por isso, como você espera enfrentar os seus problemas? Como você espera enfrentar as suas angústias? Onde você vai encontrar esperança? Onde você vai ter promessas? Onde você vai encontrar a verdade? Se você está sem Cristo. Por isso então a sua alma se enche de desesperança e de pavor e de angústia, porque não há onde, você não tem onde se apegar, não tem nada real para segurar. Porque a única razão pela qual, irmãos, eu tenho Deus e os benefícios de Deus, é se eu tiver Cristo. Sem Cristo eu não tenho Deus. Deixa só lhe dizer isso. Lembre-se das palavras de Moisés no livro da lei, em Êxodo capítulo 20, quando os mandamentos foram entregues. O texto conta que havia trovões, relâmpagos, e houve um pavor no coração dos homens. Eles disseram assim: não permita que Deus fale direto conosco, fale Ele contigo, e então tu vens e fala conosco. Não permita isso, porque nós vamos morrer. Não suportaremos o medo e o pavor da presença dEle. Michael Horton, comentando esse texto, disse: onde Deus se apresenta sem Cristo ou sem mediador, apenas raios, trovões, pavor e desesperança. Somente quando Deus se revela em Cristo é que eu tenho esperança. Na segunda parte do texto, irmãos, a partir do verso 13, agora você vai entender quem é que se apresenta para resolver esse grande problema. O que está no capítulo 2 é Cristo, no capítulo 2, verso 1 a 10, é em Cristo. No 11 ao 22 também é Cristo. Veja o que diz o verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora nós temos acesso ao Pai. Veja, preste atenção nessa imagem, irmãos. O pecado de Adão e Eva, ali no Gênesis, no Éden, os levou, Deus os expulsou da sua presença por causa do pecado. Eles foram tirados da presença de Deus. E o livro de Levítico, que descreve o sistema sacrificial, começa assim. Começa assim.
quando você se aproximar de mim, traga uma oferta. Você não pode se aproximar de Deus sem trazer o sangue do Cordeiro. Levítico descreve o Deus que os expulsa da presença, agora pelo sangue os convoca de volta à sua presença. Isso aconteceu com os judeus, isso acontece com os gentios. É pelo sangue do Cordeiro que nós nos aproximamos de Deus. Agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz. Veja, irmãos, e aqui é importante, mais uma palavra-chave nos nossos dias. Esperança é a primeira, paz é a segunda. Se há algo que os homens buscam, ele diz, Ele é a nossa paz. A nossa paz não é um mero sentimento, a nossa paz é uma pessoa. Ele é a nossa paz. Como, irmãos? Havia uma inimizade entre judeus e gentios. Ele é a nossa paz. O que ele fez, veja o verso, o qual de ambos fez um. Isto é, dos judeus e gentios ele fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ele quebra a parede que nos separava. E os judeus criaram com a parte externa. Ele vem e estabelece a paz. Como ele estabelece a paz, irmão? Como nós nos aproximamos? Pelo seu sangue. Ele fez um, e tendo derribado a parede, de ambos ele fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Derribado a parede da separação. Havia um conflito eterno entre Deus e o homem. Cristo resolveu. Um conflito entre judeus e gentios, Cristo resolveu. Ele trouxe a paz. Ele derribou a parede da inimizade. Deixa rapidamente, antes de eu seguir na sequência do verso, fazer uma rápida aplicação. Irmãos, o que impede que vocês que estão em Cristo Jesus sejam restaurados? Por que você insiste em ter inimizade com o outro? O que você acha que precisa ser transposto, além do que Cristo transpôs, para que haja paz no nosso meio? Por que a dureza no coração de viver em harmonia com seu cônjuge? Por que você não consegue se relacionar com um irmão dentro da igreja? O que é que impede isso? Qual é a barreira que você criou que o Senhor já não tenha derribado? O texto continua. Derribado a parede da inimizade, da separação à inimizade. Foi que ele fez, irmãos, para que isso acontecesse? Como ele derruba, como ele destrói esse muro?
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. A primeira coisa interessante é que esse verbo aqui, abolir, não é, utilizado no texto, né, ele vai abolir na sua carne, isto é, no seu corpo, a lei dos mandamentos. Então, muita gente imagina que aqui Jesus Cristo está ensinando que agora a lei já não é mais necessária. Uma vez que ele aboliu a lei, já não há mais necessidade de obediência à lei, de forma alguma. E por isso, então, muitos teólogos, até famosos da nossa geração, afirmam que sim, nós somos guiados pelo Espírito. Então, o Espírito que nos guia. Logo, nós não precisamos mais da lei. É estranho esse tipo de argumento, por alguns princípios básicos, irmãos. Primeiro porque, se Paulo está se referindo a toda a lei aqui, Paulo então vai ter um problema que eu preciso estudar melhor para entender, que é o que está no capítulo 6, verso 1 e 2. Paulo cita o segundo mandamento, ou melhor, o quinto mandamento. E ele diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ora, o apóstolo Paulo, ele pregando à igreja, ordena que se obedeça o quinto mandamento. Em que sentido a lei foi abolida? Se ele prega a lei hoje, eu digo naquele tempo. Então, duas coisas básicas precisam ser entendidas aqui. Lembre-se que ele está falando do sistema sacrificial, a figura do muro, a figura do sangue. Isso tudo tem a ver, irmãos, com a linguagem do santuário, do sistema sacrificial do templo do Antigo Testamento. Isso então é o quê? Isso nós chamamos de lei cerimonial, ou lei do culto. Essa lei, ela foi abolida. Por exemplo, hoje nós não precisamos mais sacrificar no culto. Por que hoje nós não temos mais levitas na igreja? Porque era um sistema sacrificial. Por que hoje o cântico é congregacional e não mais um cântico de um grupo de levitas tocando? Porque o cântico na igreja, ele agora é pós-Cristo. Em outras palavras, a ideia é que não há mais necessidade de tais coisas, foram todas abolidas. Por que então eu não preciso me vestir como um sacerdote do Antigo Testamento? Porque nós temos um único sumo sacerdote que é Cristo. Todo aquele sistema cessou. Não há mais necessidade dessas coisas hoje. Então, ele aboliu tudo isso no seu sangue, na sua carne. Mas aboliu também, irmãos, não apenas isso, ele aboliu o que nós sabemos como a maldição da lei moral. Paulo prega a lei à igreja. A igreja que é santa, que é povo de Deus. Ele diz: filhos, obedeçam seus pais. Ele está pregando a igreja, porque a lei agora não me salva, nem me condena, porque eu estou em Cristo Jesus, aquele que cumpriu toda a lei em meu lugar. Agora eu obedeço a lei com gratidão por aquilo que Cristo fez por mim, e submissão ao senhorio dele. Ele aboliu o mandamento, como diz o texto. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. Cristo é a paz. Ele fez a paz. Ele quebrou a barreira. Ele obedeceu à lei. Já não preciso mais, irmãos, agora me separar. Não, eu não posso comer carne com sangue. Não, eu não posso. Eu não posso agora. Você imagina vestir determinada roupa que não é de acordo com determinada cultura. Isso não tem padrão na Escritura mais. Agora a vestimenta é a modéstia. Você se veste de tal modo que glorifique a Deus, mas não há mais uma vestimenta segundo a cultura de um tempo.
Nós não precisamos de mais nada disso. Agora a paz foi estabelecida. Que coisa, irmãos. Isso tudo é guerra. Esse é um dos nomes dado pelo Deus eterno por meio do profeta Isaías a Cristo. Em Isaías ele disse: o seu nome é maravilhoso conselheiro, e diz mais o texto: príncipe da paz. O príncipe da paz é o que luta pela paz, o que guerreia pela paz. Ele cumpre a lei, ele vai verter o seu sangue na cruz, ele morre para destruir o pecado, ele destrói Satanás quando ele morre na cruz do Calvário, ele pisa na cabeça da serpente, como diz o texto sagrado, esmagando-a na cruz do Calvário. E aí ele estabelece a paz, essa paz que primeiramente é manifestada entre nós e Deus, agora entre os povos. Já não há mais judeus e gentios, há um só povo. Há um só povo. A sequência da narrativa, irmãos, nos ajuda ainda. E vindo e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Tudo isso com um propósito: fazer com que ambos estivessem unidos com Deus, membros do mesmo corpo. Membros do mesmo corpo. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E aqui o verbo, veja, irmãos, destruir é o poder de um rei. O sangue, a morte, a cruz, ele destrói a inimizade, a barreira que nos separava de Deus. Nos une, nos fazendo um só povo. Ora, aquele que é a nossa paz, aquele que por sua obra fez a paz, não para aí. Ele vem agora e evangeliza a paz. Veja o verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Veja, irmãos, o sujeito desse verbo aqui é Cristo. Não é Paulo que evangelizou paz, foi Cristo que evangelizou paz. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Quando o pastor prega a palavra, e Paulo pregava a palavra de Cristo, como está revelado na palavra, é o anúncio da paz, é Cristo falando à sua igreja, estabelecendo a paz entre os homens. Foi Paulo que pregou a igreja, foi Paulo que pregou aqueles homens, e Paulo disse: ele veio e evangelizou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe, isto é, aos judeus e aos gentios. Cristo proclamou a paz. Ele é a nossa paz, ele fez a paz e ele prega a paz. E a paz é a barreira que nos separava de Deus, foi derribada em Cristo Jesus, pelo seu sangue. Verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E aqui, nessa união, nessa obra de Cristo, irmãos, veja, a pessoa de Cristo é quem produz. Lembre que os versos 11 e 12 descrevem o estado dos gentios. Agora, do verso 13 até o 18, você vai ver Cristo sendo aquele que estabelece a paz e mostra como isso acontece. E o verso 18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora, você sabe o que é isso?
Não é uma questão formal, não. Os judeus têm um acesso, os gentios têm outro acesso. Não. Nós temos acesso ao Pai por Ele, em um só Espírito. Nós agora podemos chegar diante de Deus em oração. Nós agora podemos orar ao Senhor. Nós agora temos acesso ao Pai. Ora, veja se não é isso que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5, verso 1 e 2, irmãos. As palavras do apóstolo Paulo, eles são aqui descritas de maneira talvez mais claras ainda, como essa que acabamos de ler em Efésios. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem, irmãos? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja o verso 2. Por intermédio de quem? Esse de quem aqui? Por intermédio de Cristo. Obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Agora nele nós temos acesso aos benefícios da graça, os planos eternos de Deus, a bondade, a misericórdia, a redenção. Tudo isso me foi dado em Cristo. Eu tenho acesso a tudo isso em Cristo. Somente em Cristo. Mas aquela comunidade, voltemos ao verso 12. Aquela comunidade do verso 12, naquele tempo estava sem Cristo. Veja como era essa comunidade, sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, veja o que nós somos. Veja o que os gentios se tornaram, o verso 19. Assim, dessa forma, desse modo, dessa maneira. Que maneira? Do que acabamos de analisar. Do que Cristo fez. Da obra de Cristo. Assim, dessa maneira. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? Já não sois estrangeiros e peregrinos. Já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora, nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Alguém que é cidadão, irmãos, é alguém que pertence a um reino. Eram reinos distintos. Agora nós somos concidadãos dos santos. Agora nós pertencemos ao reino de Deus. Nós temos um Senhor. Ele é o nosso rei e nós somos seus súditos. No outro momento ele diz, nós somos agora também da família de Deus. Isto é, nós somos filhos dele. Nós que éramos estranhos, sem Cristo e sem Deus, agora nós somos filhos de Deus. Nós somos da família de Deus. Essa é a igreja. Nós somos membros dessa família. Alguém que estava fora e não foi trazido para perto, simplesmente. Foi adotado na família de Deus. É membro do reino de Deus. E como é que isso ocorre em nós? Veja o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Você sabe como é que essa igreja ela vive? Você sabe como é que essa família opera? Você sabe como é que esse reino ele é estabelecido? Sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Você sabe qual é o fundamento dessa família e o fundamento desse reino e a base dessa igreja?
Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cordeiro que veio redimir a igreja. Ele é o sumo sacerdote da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Como eu posso imaginar alguém sendo o cabeça da igreja se não fez o que Cristo fez? Ele morreu pela igreja, Ele quebrou a barreira da inimizade, Ele se fez homem, Ele se deu, Ele derramou seu sangue, Ele edificou a paz, Ele prega a paz, Ele é o fundamento da igreja. Não há outra autoridade, não há outro cabeça, não há outro Senhor, a não ser Jesus Cristo. Ele é o cabeça, porque Ele é o fundamento. Quem pregou o fundamento? Os profetas e os apóstolos, como diz Paulo. Significa dizer, irmãos, que o fundamento já foi lançado. Os profetas e os apóstolos pregaram Cristo. É por isso que não existe mais profetas como no Antigo Testamento, e nem existe mais apóstolos como no Novo Testamento, porque se existem profetas hoje, ou apóstolos hoje, ainda lançam os fundamentos, e os fundamentos já foram lançados. O que fazemos? Edificamos sobre a base dos profetas e dos apóstolos. Nós edificamos sobre esse fundamento. Não há espaço para falsos profetas, falsos apóstolos no meio da igreja de Cristo. Cale-se todo aquele que quer falar em nome de Deus sem a Bíblia aberta. Não dá autoridade para isso. Como é que cresce o corpo dessa forma? Veja o verso 21. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário e dedicado ao Senhor. Sobre esse fundamento, nós crescemos, pedra a pedra, edifício a edifício, dedicados ao Senhor, para a glória do Senhor. Verso 22, no qual também vós juntamente, e aí ele se refere aos gentios, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vós sois o santuário do Espírito. O Espírito do Deus Altíssimo habita em vós. Ora, irmãos, quem pode querer a glória da igreja? Apresente-se com tais obras que Cristo fez. Ninguém pode se apresentar para receber a glória que pertence somente a Cristo. Porque Ele é tudo em todos. Ele é a nossa paz. Ele fez a paz. E Ele prega a paz. O seu reino está sendo edificado. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, terrivelmente dividida. As pessoas chamam tudo de racismo. Onde tudo é racismo, nada é racismo. Quando você vê racismo em tudo, você não consegue identificar o verdadeiro racismo. A sociedade completamente destruída e dividida. E tentam formar uma nova sociedade. Uma sociedade
em que são ensinados aos filhos a odiarem os seus pais, porque a tradição deles não é uma boa tradição, em que a verdade aprendida no passado tem que ser deixada de lado, os valores de uma cultura judaico-cristã têm que ser abandonados. Você sabe o que é que essa igreja, o que é que essa unidade vai produzir? Não é divisão, não. É paz. Só Cristo sabe qual é a sociedade extraordinária nessa terra. A igreja do Senhor. Essa é a sociedade. O padrão para o mundo. Lá na frente, Paulo vai dizer, contrário aos valores da nossa geração. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, seja submisso ao seu marido como a igreja é a Cristo. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, eduquem os seus filhos no temor do Senhor. Patrão, não explore seus empregados. Empregados, não trabalhem apenas quando seus patrões estiverem vendo. Essa sociedade, ela vai abençoar todas as sociedades. Da igreja vai sair o padrão que precisa ser a marca desse mundo. Nós não somos separados por cores, por raça, por gênero masculino ou feminino. Nós somos um só homem em Cristo Jesus. A nossa cor não nos separa, a nossa classe social não nos separa. Nós somos um em Cristo. Não há figura mais bela do que Onésimo. No livro de Filemão, Paulo encontra Onésimo, que era escravo de Filemão, e fugiu. Paulo encontra, prega o evangelho a ele, e ele é salvo. Ele ordena que volte a Filemão, Filemão que havia sido salvo pela pregação do evangelho. Ele diz, ele vai voltar para ele. Eu poderia te pedir, Paulo disse, um favor, porque você me deve muito, porque foi pelo evangelho pregado que você hoje conhece a salvação. Mas apenas te peço, recebe Onésimo, não mais como teu escravo, mas como teu irmão. Que mudança extraordinária. Ele é teu irmão. Você lembra do texto de Atos? Essa imagem é mais gloriosa talvez. O evangelho é pregado na casa de Lídia. Ela e a casa dela foram salvas. Depois, o evangelho, Paulo, ele sobe e se encontra com uma mulher possessa por demônios da adivinhação. Ele a liberta. E porque ele a liberta, o lucro daquela região entra em parafuso. Eles são presos. Na prisão, o carcereiro é salvo. Eu tenho Lídia, eu tenho uma ex-bruxa, e eu tenho um carcereiro, que ele e a casa foram salvos. E o texto conclui assim: Paulo, quando sai da prisão, se reúne na casa dele com os irmãos. Lídia, a ex-bruxa, agora já não são chamados mais por esses nomes. Irmãos, essa linguagem de Paulo. Nós somos da família de Deus. Não há ruptura, não há parede, não há separação entre nós.
Não levante barreira que Cristo já tenha destruído. E não levante, pior ainda, barreiras da separação que não podem nos separar. Porque nada pode nos separar se Cristo, que é a paz, e fez a paz, e pregou a paz, se Ele já quebrou a parede da inimizade. Agora, nós somos a família de Deus. Somos a família de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos. Santo Deus, bendizemos o Teu nome pelo precioso privilégio de podermos ouvir a Tua voz nesse dia do Senhor, tanto pela manhã quanto à tarde. Privilégio de Te adorar, Senhor. Ó Deus, como é agradável. Nosso coração já se enche de desejo do próximo dia do Senhor, quando veremos os nossos irmãos face a face, se assim o Senhor nos permitir viver até lá. Ó Deus, ensina-nos a amar uns aos outros, a respeitar uns aos outros, porque não somos senão membros da mesma família. Tu és o nosso Pai. A Ti, Senhor, nosso Pai, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos.